Oi, gente! Estou muito feliz em estar aqui no nosso espaço de positividade. Cada história é uma oportunidade de aprender, crescer e espalhar o amor. Ramsés, o faraó, ele voltou atrás no seu decreto, que diz que libertaria o povo para ir para o deserto, clamar ao seu Deus, quando Moisés orasse ao seu Deus para cessar a praga das rãs. Mas não foi isso que Ramsés fez. Ele voltou atrás e disse que não deixaria o povo ir para lugar nenhum. Então Deus fere a terra do Egito com mais uma praga. E agora, a terceira praga é a praga dos piolhos. Mas antes de eu falar dessa praga, é importante enfatizar que os magos de Faraó, na primeira praga, que foi transformar a água do rio Nilo em sangue, eles conseguiram reproduzir esse feito através ali de uma quantidade menor e transformaram a água também em sangue, ou aparentemente o que parecia sangue. Na segunda praga, que as rãs vieram de todo lugar e infestou a terra do Egito de rãs, os sacerdotes também conseguiram fazer esse feito, conseguiram fazer rãs aparecerem, mas não na mesma quantidade, claro, algumas rãs aparecerem ali. Então, para Ramsés, isso era uma prova que os sacerdotes do Egito também conseguiam fazer maravilhas tais como os sacerdotes do Deus do hebreu, que no caso ali a gente está falando de Moisés e de Adão, tá? Mas aí vem a terceira praga. Como Ramsés não libertou o povo para que o povo fosse adorá-lo no deserto, então Deus mandou que Arão colocasse o cajado sobre a terra e sobre os grãos da terra se multiplicaram em piolhos, espalhando por todo o Egito. E Deus fez separação entre os egípcios e separação entre os hebreus. Então os hebreus não foram atingidos com uma praga, porém, você imagina, a gente tá... a terra do Egito era uma terra próxima, ali no meio do deserto. Então, o que não faltava era terra. Imagine tanto piolho, tão numeroso quanto os grãos de areia. Eu não consigo nem imaginar isso. E detalhe, os egípcios, eles tinham tanto pavor de piolho que eles raspavam tudo de pelo. Então, as mulheres raspavam a cabeça, raspavam todos os pelos do corpo para que não tivesse piolho. Essa praga em específico, ela afronta o deus Tote. Ele é o deus da criação e da magia. Por que ela afronta esse deus? Até então, os sacerdotes, os sumos sacerdotes do egípcios tinham conseguido fazer o feito, tinham conseguido reproduzir ali as pragas. Uma pequena quantidade, não na mesma quantidade, mas estavam conseguindo. Nessa praga dos piolhos, eles não conseguem reproduzir. Primeiro que o sumo sacerdócio para os egípcios, eles eram cheios de rituais. Então, eles tinham que estar extremamente limpos. Um único piolho em suas vestes era motivo de uma impureza, de não ser ouvido por seus deuses. Imagine uma infestação de piolhos. Então, essa magia que eles estavam fazendo, porque Deus não estava fazendo magia, mas eles estavam fazendo magia para representar as pragas. Então, essa magia foi uma afronta diretamente com Deus Tote para mostrar que Deus era realmente o Deus soberano ali. E os sumos sacerdotes, eles admitem isso para Ramsés e dizem que eles não podem fazer nada porque eles não conseguem fazer nenhum ritual, já que eles estão todos impuros, toda a terra está impura, inclusive os palácios, os próprios sacerdotes, eles estavam impuros para que fossem feitos rituais e as magias acontecessem. Então eles assumem ali para Ramsés que talvez o Deus dos hebreus seja mais forte que os seus deuses, ou que os seus deuses tenham os abandonado. E depois que essa praga passa algum tempo ali, e eu acho que deve ter sido extremamente agoniante, porque a gente tem cabelo, se a gente pega piolho é extremamente agoniante. Mas imagina você ter uma infestação de piolho
tão grande, mas tão grande que você nem precisa de cabelo para que esses piolhos fiquem ali te coçando, te agoniando. Então foi isso que aconteceu, mesmo os egípcios não tendo cabelo, eles tinham piolhos por todo o corpo, inclusive que ali atingiram eles e alguns animais. Então era surreal. Essa praga deve ter sido para eles horrível. E essa praga passa e Ramsés endurece o coração e ele não quer deixar o povo ir de jeito nenhum. Cada praga que vai acontecendo, Moisés volta para falar com o faraó. Deixe o meu povo ir, é isso que o Senhor está falando, que deixe o meu povo ir para que ele me adore no deserto. E Ramsés, com o coração mais endurecido cada vez mais, ele diz que não vai deixar o povo ir. Então, Deus manda a quarta praga. Essa praga foi a praga das moscas. Aí a gente já teve a praga que a água se transformou em sangue, já teve da rã, já teve dos piolhos e agora entra das moscas. Mas era tanta mosca que deveria ser insuportável. Essas moscas, elas afrontam, essa praga das moscas, elas as afrontam diretamente o deus Beuzebu. Esse deus dos egípcios, ele era o senhor dos trovões, da agricultura e também conhecido pela sua crueldade e morte. E ele era o deus das moscas, era o deus que estabilizava ali a questão da ordem, né? Dos insetos, não só das moscas, mas dos insetos, para que não viesse tanto inseto, que viesse somente o necessário para ter um equilíbrio cósmico, vamos dizer assim. Então, essa praga das moscas, ela atinge justamente esse Deus e cada vez o povo egípcio vai vendo que é como se um Deus morresse por vez, é como se o Deus dos hebreus conseguisse aniquilar a força dos deuses dele. E o que fazer nessa situação? E Moisés vai de novo para o palácio falar com o faraó, e faraó não cede, ele não cede, as pragas das moscas já foram embora. Eles com certeza ficou muito agoniante porque não era uma mosca já incomoda, duas também, mas você imagina um enxame, a Bíblia fala que era uma nuvem preta de mosca que veio, então é muita mosca para você estar com aquela zoada que não sai por nada. E o faraó não cede de jeito nenhum, não amolece o coração, mesmo vendo o seu povo sofrer e vendo as suas crenças ficarem duvidosas, porque se ele é o rei e ele segue todos aqueles deuses e aqueles deuses não são capazes de protegê-los, então imagine a palavra do rei, não vale nada também, né? Você tá curioso para saber as próximas pragas? Então fica por aqui que vou estar contando uma por uma. Lembrando que a gente já tá aqui na quarta praga. Vamos para a próxima, fica ligadinho. Se inscreve aqui no meu canal, deixa um like que me ajuda bastante. E não esquece de compartilhar esse vídeo com uma amiga. Tchau, até o próximo vídeo.